Olá, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Genética Molecular do Câncer, em especial a Natácia e a Isabela, pelo convite aí a participar dessa primeira jornada online. Gostaria também de parabenizar a equipe pela programação. Eu fui acompanhando via Instagram, né, e grandes nomes, grandes temas participando dessa jornada. Fiquei muito feliz e orgulhosa de ver a participação de alguns ex-estudantes da PUC Campinas. Fico muito orgulhosa de todos eles, né? Eu montei essa apresentação, Desafios e Potenciais da Aprendizagem Remota. Elaborei essa apresentação baseando-se na minha vivência como professora, né? E foquei principalmente nos meus desafios, né, dessa transição aí de aulas presenciais para as aulas remotas. Então, o que eu vou apresentar para vocês realmente é a minha vivência, algumas atividades do que eu fiz ao longo desse semestre. Mas antes de mais nada, eu gostaria de mostrar duas frases, né, que me acompanham aí há algum tempo. A primeira frase é do Paulo Freire. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Essa frase já vem comigo, como eu disse, há um bom tempo, né? Acho que desde que eu estou na educação, porque nós precisamos realmente criar possibilidades do aluno produzir, do aluno construir, né? E aqui já é um grande desafio para nós. A outra frase, nós vivemos aí um futuro não é mais o que costumava ser, né? Ou o futuro não é mais como antigamente, né? E isso, na verdade, porque eu acho que nós estamos vivendo, né, já há um bom tempo, e esse semestre a gente sentiu ainda mais, um mundo de transformações, né? Num piscar de olhos, a gente tem que se transformar, se reinventar, né? Então é um momento realmente de evoluir, de focar numa produtividade, numa construção, né, para um futuro. E mudando, transformando, né? Eu acho que nós esse semestre sentimos muito isso, né? Que essa nossa transformação muda com muita rapidez. A gente vem, na verdade, há algum tempo vendo essas transformações e mudanças muito rápido, mas esse semestre nós sentimos mais ainda, né? O quanto que a mudança para um futuro é mais rápido ainda. E para isso, eu darei alguns exemplos, né, de profissões que ao longo do tempo, algumas até não existem mais, né, o quanto que a gente precisa realmente transformar, produzir, mudar, né, evoluir e por conta realmente das mudanças, né? E algumas dessas profissões é por conta do quê? Por conta do avanço tecnológico, né? Então, se nós pensarmos nesta profissão, né, telefonista do século XIX, né, com o avanço da tecnologia, nós hoje em dia não temos mais essa pessoa, né, trabalhando nessa profissão. Né? Nos primeiros anos que a população realmente não tinha como fazer uma ligação direta para outra, nós tínhamos a telefonista. Né? E com o avanço tecnológico, né, hoje nós temos, cada um tem o seu celular, hoje em dia alguns nem têm o próprio telefone em casa, né? O telefone fixo que a gente fala, porque a gente tem o celular e pronto, acabou.
né? Então, nessa profissão, eu quis demonstrar para vocês que o avanço, as transformações, as mudanças andam muito rápido, né? E muitas vezes acabam até extinguindo aí algumas profissões. A outra profissão, na verdade, o que eu quis mostrar aqui é a, a fita cassete, né? A Blockbuster, em 2004, teve aí o auge dela, no auge dela, 84.300 funcionários, né? Hoje em dia, pode ser que alguém que esteja aí me ouvindo, me assistindo, nunca tenha visto um DVD, né? Uma fita cassete. Quem é que tem hoje o aparelho para poder ver um DVD? Eu até tenho alguns DVDs, né? Eu acho que isso até demonstra já a sua idade, né? Tem alguns DVDs em casa, mas eu não tenho mais o aparelho. Não sei nem o que eu estou fazendo com esses DVDs, mas enfim, preciso aí passá-los para um CD ou um pendrive. Agora eu já nem sei mais como é que eu transformo isso ou não transformo, né? Enfim. Então, com o avanço tecnológico, hoje não temos mais, né? Nós baixamos, né, via internet, enfim, é toda uma mudança, uma transformação. Então, somente com essas duas profissões ou, né, avanços, essas duas profissões, a gente vê o quanto que com o avanço tecnológico muda aí o caminho, as profissões das pessoas. Então eu quis trazer aquelas duas profissões, né, antigas, vamos dizer assim, do passado, né, entender quais são as profissões do passado, faz com que a gente se prepare para o futuro. Né? Essa listinha que eu trago agora aqui para vocês são de profissões que eu vi, né, de 2019 para 2020. E eu tenho certeza aí que agora de 2020 para 2021, algumas dessas pode ser que mude, né? Ou pode ser que fiquem mais fortes, né? Principalmente aí na área da saúde. Mas essa lista, na verdade, é de 2019 para 2020. Então, entender essas profissões faz com que realmente a gente se prepare para o futuro. E se nós linkarmos aí, né, esse avanço tecnológico com a educação, né, nós sabemos e nós estamos vivenciando isso, o quanto que a tecnologia contribui para o ensino, né, facilita o trabalho do educador, né, ela aumenta o engajamento, ajuda realmente a preparar as pessoas para o futuro. Né? Então, a educação ela precisa usar realmente desses recursos tecnológicos e avançar junto com essa tecnologia, né? Porque com certeza ajuda a preparar as pessoas aí para o futuro. Essa imagem, né, eu quis trazer para vocês o quanto, para demonstrar o quanto que as máquinas hoje, né, têm a capacidade de aprender. Né? Hoje em dia, os robôs já estão cumprindo funções administrativas. Né? Então, está tendo uma grande evolução aí da inteligência artificial. E hoje em dia, por exemplo, quem nunca ligou para algum lugar e quem na verdade está falando com você é uma máquina, né? E às vezes a gente nem percebe que realmente é uma máquina. Enfim, a evolução tecnológica está tão grande, né, tão avançada, que realmente muitas vezes a gente não percebe que é uma máquina que está respondendo os seus questionamentos. Então, a velocidade, né, do avanço tecnológico está muito grande, né? Então, a velocidade está cada vez mais indo muito rápido. E essa velocidade é um grande desafio para nós, né? Nós precisamos trilhar aí caminhos e possibilidades ainda mais para o aluno
construir, para o aluno produzir com esses avanços. E estes avanços, na verdade, né, faz com que a gente precise, no mundo, ainda mais de pessoas com pensamento crítico, pessoas colaborativas, pessoas comunicativas, né? Aí eu trago a fala de Morin aqui, no qual nós precisamos de pessoas que deem conta de problemas complexos, né? Tanto na esfera social, cultural, política e econômica, né? Então, no mundo, nós precisamos de pessoas com estas habilidades. E qual que é o papel do professor? Né? O papel do professor realmente é trazer aí para a educação, né, alguns pilares, né? O aluno precisa, nós precisamos apresentar para ele, dar para ele possibilidades para que ele aprenda a conhecer, a conviver, a fazer, a ser, né? E nós sabemos, de acordo com essa pirâmide, nós já sabemos disso, o quanto que a pessoa aprende muito mais quando ele está fazendo, né? Quando ele está interagindo. Então, quando ele está escrevendo, interpretando, expressando, traduzindo, identificando, explicando, elaborando, ele aprende muito mais do que somente lendo ou escutando, né? Então, nós sabemos hoje que a porcentagem do aprendizado é bem menor em relação de quando o aluno realmente está fazendo, né? Está convivendo e interagindo. E essa nossa educação aqui do século XXI, né? Essa nossa educação do século XXI, ela precisa realmente estar dedicada à aprendizagem, promovendo o quê? Promovendo competências e habilidades para que o aluno tenha um pensamento crítico, resolva problemas, né, nesse nosso mundo contemporâneo, seja criativo. Então, nós, como educadores, precisamos descobrir estratégias que desenvolvam essas habilidades, né? Para que desenvolvam pessoas realmente que consigam resolver e ter um pensamento colaborativo, comunicativo, um pensamento crítico. É um grande desafio para nós aí, educadores, né? Um grande desafio. Então, a gente precisa realmente criar possibilidades para que ele construa, para que ele produza. E de que maneira a gente faz isso, né? Através, na maioria das vezes, num trabalho em equipe, né? Com um trabalho em equipe é uma grande relevância para que o aluno desenvolva essas habilidades, né? E o que nós estamos fazendo, né, na universidade? Nós estamos fazendo muito, né? Nós estamos, na verdade, aí já estávamos, na verdade, num período de transição, né, para uma educação híbrida, para uma educação mais digital, para uma educação mais ativa, mais diversificada, né? E nesse semestre, com as aulas remotas, com certeza estes itens acabaram ficando mais fortes para muitos professores, eu tenho certeza disso, né? Mas nós já estávamos trilhando esse caminho já há alguns semestres, né? No qual essa transição aí do ensino tradicional para um ensino mais, vamos dizer, com
tecnologias. Bom, e como você faz isso na sala de aula, né? Na sala de aula, para que você tenha um aluno com aquelas habilidades e competências que eu disse no início da apresentação, né? De um pensamento crítico, colaborativo, comunicativo, né? Prepará-lo para esse mundo contemporâneo aí, tecnológico que nós estamos vivenciando, né? E prepará-lo para um futuro que a gente ainda nem sabe. Você coloca situações, problemas, né? Com situações, problemas, o aluno, e claro, com trabalho em equipe ou alguns até individuais, você consegue fazer com que o aluno selecione, analise, critique, avalie, sintetize, compare, né? Então, com situações, problemas, né? Já desde sempre, eu estou falando aqui na graduação, mas eu acho que esse slide, né, e outros também, é já para os alunos desde o ensino fundamental 1, desde o ensino fundamental 2, para o ensino médio, você precisa já inserir para as pessoas situações, problemas, né, porque aí você começa a trilhar possibilidades, caminhos nas quais ele consiga, você promova habilidades e competências necessárias para esse nosso mundo complexo pela frente. E para que também, né? Para que você tenha pessoas que tenham capacidade de se adaptar, né? Então, como nós estamos vivendo esse mundo em transformação e essas transformações muito rápidas, você precisa ter pessoas que tenham capacidade de se adaptar a empregos atuais, de ser um empreendedor, né? Ser um pesquisador. Eu devia ter colocado um pesquisador aqui nesse slide, né? Agora eu estou olhando para ele. Então, assim, nós precisamos na sala de aula criar situações nas quais as pessoas hoje realmente consigam se adaptar, né? Se adaptar a qualquer. E eu vejo que aquelas adaptações, né, para esse nosso mundo contemporâneo, eu coloco aqui algumas estratégias de aprendizagem, né? Estratégias de aprendizagem nas quais eu utilizei, utilizo e vou utilizar aí nesses próximos semestres. Então, eu trago algumas estratégias como resolução de problemas, estudo de caso, discussões, aprendizagem baseada em projetos, que eu utilizei bastante esse semestre, né? E dentre essas estratégias, quais foram as plataformas que eu utilizei, né? Para desenvolver essas estratégias. Então, eu listei aqui algumas plataformas, né? Que com certeza alguns professores podem conhecer outras, né? Mas eu listei algumas aqui que eu utilizei e vou modificar algumas para o próximo semestre, os meus alunos que me aguardem. E em época de pandemia, né? É isso mesmo, nós precisamos reinventar aí na educação, né? Nós precisamos se reorganizar no trabalho remoto, para que a gente desenvolva aí as nossas atividades. E na pandemia, nessa época, foi ainda mais veloz esses avanços para a gente desenvolver essas atividades. E quais ferramentas utilizar para essas atividades de forma remota? As mesmas. Coloquei o mesmo slide que eu coloquei anterior, né? Só acrescentei a plataforma Teams e Canvas, né? Nós lá na PUC estamos utilizando muito o Teams e o Canvas, né? Mais ainda o Canvas por conta do processo avaliativo que ele nos proporciona, né? Então, as avaliações são feitas todas pelo Canvas, né? Mas
nós estamos utilizando, e eu, no caso, estou utilizando as mesmas estratégias. Esse semestre, em algumas disciplinas, eu utilizei bastante a aprendizagem baseada em projetos, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns exemplos, né? Então, assim, é o reinventar, o readaptar em época de pandemia. Qual que é o meu conselho, vamos dizer assim, né? Por conta do que eu vivenciei, né? Nesse nosso novo normal. Muitas pessoas estão colocando isso como o nosso novo normal. E eu acredito que o próximo semestre, né, ou parte dele, nós ainda ficaremos de forma remota, né? O que eu aconselho, né? Eu acho que o professor, né, de acordo com a minha vivência, ele precisa concentrar nas atividades, nas aprendizagens mais importantes, né? Pegar o essencial que o aluno precisa aprender de um determinado conteúdo, de uma aula e aplicar, né? Não é simplificar, não é isso, é o essencial, né? Quando eu ministrei uma aula de mais de 1 hora e meia, eu notei que os alunos estavam cansados, né? E isso é um dificultador, né? Porque no momento presencial, você vê é, a carinha ali de todo mundo, né? Você consegue visualizar todo mundo, então você consegue ver se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, enfim, se ele não está entendendo, né, de acordo com as carinhas que eles vão fazendo. Mas de forma remota, isso é um grande desafio, porque nem sempre todos os alunos estão dispostos a abrir a câmera, né? Então, assim, a concentração é muito importante. Então, o meu conselho, e eu vivenciei isso mesmo conforme eu fui diminuindo o tempo de aula, e claro que o outro tempo, o que eu fiz com o outro tempo, né? Eu escolhi as estratégias, eu peguei os objetivos de aprendizagem e tentei desenvolver as habilidades, as competências de acordo com aquelas estratégias que eu apresentei para vocês no slide anterior, né? Então, o maior tempo, né, da minha aula foi realmente desenvolvendo as estratégias. Então, o primeiro passo, concentrar no essencial, né? O tempo de apresentação, de explanação, é o essencial que ele deve aprender. E depois, a maior parte do tempo é discutindo, é refletindo, é colocando uma situação, problema, um estudo de caso, para que realmente desenvolva essas habilidades e competências. E no processo avaliativo? No processo avaliativo, eu acho que aqui o professor precisa realmente se organizar, organizar a sua comunicação com os seus alunos, né? De forma clara mesmo, como que vai ser o processo avaliativo, e não simplesmente lançar uma pesquisa, né? Estuda desenvolva esse projeto e não dê caminhos para eles. A gente precisa, nesse item, realmente ter um momento de muita conversa, um momento de muita explicação, detalhar realmente o que você quer que ele faça com aquele processo avaliativo, né? Esse é um momento muito importante para o aluno. Bom, e aqui eu quero apresentar para vocês esse modelo de mandala, né? Então, se nós olharmos essa mandala de dentro para fora, né? Nós temos aí no primeiro círculo os pilares que os alunos precisam desenvolver. Pilares da educação que eu apresentei no início da minha apresentação, né? O aprender a criar, analisar, aplicar, o segundo círculo, né, ele está apresentando para nós o que queremos trabalhar, né? E ali tem algumas atividades que linka, né, faz a ligação com esses pilares que dê para a gente trabalhar. E depois ainda, né, nesse último círculo, ele ainda apresenta algumas plataformas digitais que estão ligadas com esses objetos de aprendizagem, que é o que queremos trabalhar, né, com as estratégias
e com os pilares da educação. E nesse momento remoto, né, o professor ele precisa ainda mais, né, não que antes ele não fosse, mas ainda mais ser, né, colaborativo, trabalhar o coletivo. Precisamos sim ser flexíveis em algumas situações, é claro. Foco, né, focar realmente nos objetos de aprendizagem desses alunos. E o aluno cada vez mais protagonista, né? Nós precisamos desenvolver aí com estas estratégias para que o aluno seja ainda mais protagonista, né? Para que ele seja ainda mais colaborativo e comunicativo. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né? Eu trabalhei bastante aprendizagem baseada em projetos nesse semestre de 2020. Eu iniciei de forma presencial, mas depois eu tive que adaptar e reorganizar todas as minhas estratégias de forma remota. E eu vou apresentar para vocês alguns projetos que foram desenvolvidos de forma remota nesse semestre. Vocês desculpem, né? Eu já parei e salvei a gravação umas 2, 3 vezes por causa do latido da Meg. E é isso. Resolvi deixar agora porque para mostrar que o trabalho em casa muitas vezes é isso mesmo, né? Nós temos a interferência aí de algum vizinho ou do cachorro, enfim. Um dos trabalhos, né, que foram aí apresentados pelos meus alunos, eles tiveram aí o objetivo de criar condições para boas práticas ambientais, estimulando aí a comunidade escolar, né, foi frente à biologia aplicada à sustentabilidade em escolas, né? Então aqui é um dos projetos baseados numa situação problema, né? Então PBL, né, baseado aí em situações problemas e, no caso, a sustentabilidade em escola. A proposta para esse projeto foi como fazer sabão natural e pasta de dente nas escolas. Um outro projeto foi alimentação saudável na escola, né? A situação problema, com certeza, conscientizar aí alunos, professores e pais frente à importância de uma alimentação saudável. A proposta é o desenvolvimento de workshops, receitas simples e saudáveis. O outro foi a respeito das consequências aí da colonização do Brasil. O objetivo principal é refletir e perceber as consequências dessa colonização para a sociedade atual. A proposta é desenvolver oficinas na pluralidade cultural da época e suas influências para a atualidade. O outro foi frente a uma situação realmente de sustentabilidade. Então, a proposta do grupo foi o trabalho de compostagem na escola como moeda verde, né? Hoje nós temos aí alguns desenvolvimentos, algumas aplicações de apps para essas moedas verdes, né? E eles colocaram como objetivo explicar o que é e tentar sistematizar aí um sistema para auxiliar na preservação ambiental. Montar oficinas de composteira, criar situações, né, feira de moedas de troca para a comunidade. O outro, frente à sustentabilidade, também aí a educação ambiental, foi o desenvolvimento de terrários, né, o objetivo de criar condições boas aí para práticas ambientais. A proposta desse grupo, né, desenvolvimento de palestras, feiras de arrecadação, montagem e manutenção do terrário. Então, eu vejo, né, a aprendizagem baseada em projetos como um grande desafio, como uma grande estratégia para que a gente aplique e desenvolva realmente as competências e habilidades que os nossos alunos precisam ter para viver nesse nosso mundo. Então, o PBL realmente ele tem como você inserir um desafio, dar autonomia para os alunos, né, fazer com que eles desenvolvam a comunicação, a colaboração e o pensamento crítico que a gente precisa
para esse nosso mundo contemporâneo aí, para esse nosso mundo com esse avanço tecnológico. Bom, então eu estou finalizando aqui um pouquinho já, né? Nós estamos aí num mundo, nós sabemos que esse nosso mundo não será mais o mesmo, né? E o que eu vivenciei, o que eu vi esse semestre todo, né? Nós tivemos aí uma grande valorização do professor, né? Eu me lembro que uma das alunas, no meio do semestre, ela falou para mim assim, eu não esqueço, fiquei até emocionada. Cris, como que eu tô com saudade daquele calor humano da sala de aula, né? De escutar os seus estralinhos. Quem me conhece sabe que eu estralo os dedinhos próximo deles quando eu vejo que um e outro tá meio que dormindo, né? Ou não tá meio atento, eu vou lá e já estralo os dedinhos perto deles. Então, assim, o quanto que o professor foi valorizado, a falta que eles estavam sentindo da gente. Então, o abrir a câmera, o deixar ele te ver ali, isso faz com que a gente tenha uma maior aproximação. As estratégias, eu acho que muitos professores, e inclusive eu, né, nós nos diversificamos durante o semestre e nesse novo mundo, aí, nesse nosso mundo que vem pela frente, né, nesse próximo semestre, nos próximos, nós temos que diversificar ainda mais as estratégias. Nós sabemos que a sala de aula não vai ser mais a mesma, né? Então, por isso que é importante realmente nós conhecermos as plataformas, esses avanços tecnológicos e utilizá-los, aproveitar esses avanços e aproveitar essas plataformas dentro da sala de aula, né? Porque mesclando ativa, né, esse processo de aprendizagem dos alunos, nós precisamos pensar nessas profissões que vêm pela frente, né, dentro desses novos cenários. E eu percebo também, né, que o mundo, com certeza, por conta da pandemia, ele está muito mais humano, né? Pelo menos eu estou vendo isso, que o quanto ele está muito mais humano. Eu trago no próximo slide aqui algumas referências das quais eu utilizei para montar essa apresentação. Então, se alguém quiser, se alguém precisar de alguma, é só me pedir, né? Aqui está o meu contato, o meu e-mail, né, particular, o meu e-mail da PUC. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez aí a equipe por eu estar nessa primeira jornada online da equipe GEMOCA. Gostaria de agradecer muito a minha segunda casa, né, que é a PUC Campinas. Eu falo minha segunda casa mesmo, porque eu fui aluna da PUC, eu trabalhei lá em outras atividades, e hoje eu estou aí como professora e integradora acadêmica. Então eu tenho somente a agradecer realmente, né? Agradeço também à Unicamp, porque no processo aí de transição entre graduação e a minha atuação hoje como professora na PUC, eu passei pela Unicamp, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado na Unicamp. Então, assim, são instituições que eu levo, né? Carrego aí pelo meu coração para minha vida toda. Só tenho a agradecer. O meu muito obrigado e até mais. E qualquer dúvida, estou à disposição dentro desses e-mails.